Olá, pessoal! Esse exercício pergunta de quantas maneiras eu consigo formar um triângulo retângulo aqui dentro, usando os vértices do quadriculado, de forma que os catetos dos triângulos retângulos são formados por arestas desse quadriculado. Exemplos. Isso aqui é um triângulo retângulo válido. Então, isso aqui, nesse caso, eu escolhi esses 3 vértices para formar o triângulo retângulo. Algo que não é um exemplo. Isso, com isso, com isso. Perdão, com isso aqui. Apesar disso ser um triângulo retângulo, aqui os catetos não são formados por arestas do quadriculado, elas são formadas além do quadriculado. Nesse caso aqui, os catetos são formados por arestas do quadriculado. O cateto do triângulo retângulo são os lados que são adjacentes ao ângulo de 90 graus. O lado que não é adjacente é chamado de hipotenusa, ok? Então, é por isso que esse enunciado ficou longo, né? É só para evitar triângulos desse tipo. A gente quer triângulos desse tipo. E aí a pergunta é de quantas formas eu consigo escolher 3 vértices assim, de forma a obter um triângulo retângulo nesse quadriculado 8×8. Beleza? Então, como um clássico problema de contagem, a gente vai escolher os vértices um a um, observar quantas possibilidades tem para aquele vértice e multiplicar. Certo? Se a gente não precisar dividir em casos, vai seguir desse jeito. Eu vou começar escolhendo o vértice especial, o vértice que faz 90 graus. Tá? Isso vai fazer toda a diferença para a gente conseguir resolver o problema. Então, eu vou começar escolhendo quem vai ser o vértice do ângulo de 90 graus. Quais são as possibilidades? Quantos vértices do quadriculado eu poderia escolher para isso? Eu poderia escolher qualquer um deles. Qualquer vértice pode formar um triângulo retângulo dessa maneira, onde o primeiro que eu escolhi é 90 graus. Por exemplo, se eu tiver escolhido esse vértice aqui, olha como eu consigo fácil um triângulo retângulo, viu? Eu poderia ser um do cantinho também. Poderia ser qualquer vértice aqui. Aí eu tenho que contar quantos vértices são. Tem 9 em cada linha e são 9 linhas. Então, no total, 9 ao quadrado, que são 81 formas de escolher o primeiro vértice, que é o vértice de 90 graus. Uma vez que eu escolhi o vértice de 90 graus, digamos que eu escolhi ele aqui. Agora eu quero formar os catetos. Os catetos, eles têm que ser formados por arestas. E eles vão ser formados por arestas que passam por aqui. Então, quantas opções eu tenho para escolher mais um vértice do triângulo? Por exemplo, se eu quiser escolher mais um vértice aqui, nessa mesma vertical que ele, eu tenho uma opção, ou 2, ou 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 opções para escolher mais um vértice nesse triângulo na vertical. E eu tenho mais 8 opções para escolher na horizontal.
E repara que qualquer uma dessas escolhas vai me dar um triângulo retângulo. Por exemplo, escolhi esse e escolhi esse. Formou esse triângulo retângulo aqui. Ah, escolhi esse e escolhi esse. Ó, formou esse triângulo retângulo aqui. Ah, escolhi esse aqui com esse daqui. Formou esse triângulo retângulo daqui. Então, eu tenho que multiplicar por 8, que vai ser uma escolha de vértice na mesma vertical, vezes 8, que é uma escolha de vértice na mesma horizontal. E com isso a gente tem a solução do problema. Fique atento nos próximos vídeos.